Nesse vídeo eu vou falar os 3 melhores investimentos do mercado financeiro brasileiro, na minha opinião. Eu tenho certeza que os 3 vão surpreender. Então, quem não assistir esse vídeo até o final para saber quais são os 3 melhores investimentos do mercado brasileiro, cada um. O primeiro deles é Selic, CDI, tudo que aborda os juros do Brasil. O Brasil, ele tem um histórico de patamar de juros muito elevado, né? Se a gente pegar aí desde 1994, onde houve a criação do Plano Real, o CDI, né, que seria basicamente a Selic, os juros do Brasil, rendeu mais que o dobro do Ibovespa. Ou seja, um dinheiro que ficou ali pegando os juros do Brasil, teoricamente livre de risco, rendeu mais que o dobro que o investimento que está ali nas empresas, gerando negócios, gerando renda, com o objetivo de ter lucro. Então, isso é bem relevante quando a gente vai analisar um investimento que é rentabilidade. Esse patamar de juros, ele é alto não somente em valor nominal. O que seria isso? Não adianta nada um país só ficar subindo juros para atrair investidor, porque a inflação importa e importa muito. No caso da Argentina, um pouco tempo atrás, a inflação da Argentina era cerca de 100% ao ano e a taxa de juros também estava mais de 100%. E isso fazia com que não atraísse capital estrangeiro, né? Porque a inflação era alta e os juros era alto, então não fazia sentido o investidor ir lá assumir um risco para pegar esses juros. O Brasil, no caso, está no patamar de o 3º país com maior taxa de juros real do mundo. O que é isso? É o diferencial da taxa de juros atual, no caso do Brasil hoje, 11,25, para a inflação, o IPCA nos últimos 12 meses. Então, esse gap, né, da inflação até os juros se chama juros real, tá bom? Porque não adianta nada, que nem eu comentei, o país tem uma certa taxa de juros e a inflação for maior. Simplesmente o rendimento líquido, né, o investimento real, vai ser negativo. Não é o que acontece com o Brasil. Embora temos uma inflação descontrolada, até a inflação busca sempre ficar perto da meta, fazendo com que a gente tenha uma taxa de juros real. Isso é muito atrativo para o investidor estrangeiro. Terceiro motivo, instabilidade econômica, tá bom? Por quê? O que acontece? Quanto mais cagada o governo faz, isso gera inflação. Quanto mais inflação, mais juros para controlar essa inflação. Por exemplo, quando a inflação está muito alta, o Banco Central sobe os juros para jogar a inflação para baixo, para ela vir para a meta. Isso faz com que inflação alta resulta em juros altos. Então, é outro ponto importante também, que é uma proteção contra a crise também, esse investimento em juros brasileiro. O quarto motivo é liquidez. Quando a gente vai falar de qualquer investimento, isso não só no Brasil como no mundo inteiro, temos 3 principais pilares. Entre eles, liquidez, que é quando você vai poder ter acesso ao dinheiro novamente; rentabilidade, quando você vai ter o seu retorno com esse investimento; terceiro, que é o risco, quais são os riscos que você está correndo. E quando a gente analisa, por exemplo, um Tesouro Selic, já entrando agora nos exemplos, né? Um Tesouro Selic é uma opção. Então, o Tesouro Selic é o investimento com menor risco no mercado brasileiro, já que se o governo não tiver dinheiro para te pagar, ele vai imprimir para te pagar. Isso vai ter consequências, mas a questão é que ele tem o poder de imprimir dinheiro para te pagar. Então, em questão de investimentos no mercado brasileiro, o Tesouro Selic é o que tem menos risco. Já na questão agora da rentabilidade, como eu já falei no primeiro motivo, temos um histórico de rentabilidade muito alta. O CDI nos últimos 30 anos rendeu mais que 2 vezes o Ibovespa, então também temos uma boa rentabilidade. E o terceiro, que é a liquidez. Esses investimentos atrelados a juros, que busca ficar 100% vinculado aos juros, tem liquidez diária, tá bom? Assim, você consegue estar pegando alguns títulos que não vai ter liquidez. Nesse caso, você vai ter mais que 100% dos juros. Nesses casos, você vai ter aí 120, 130, CDI mais 2, CDI mais 3, depende. Eu tô falando aqui dos investimentos com alta liquidez, que é Tesouro Selic, a gente chama de LFT também; CDB, com liquidez diária, pagando 100% do CDI, de banco grande, com alta qualidade de crédito, com rating AAA,
tá bom? Fundos bem conservadores, fundos DI, pagando acima dos juros, né? Pagando acima de 100% do CDI no seu histórico ali de 12 meses para trás, 24 meses para trás. Então, esses investimentos, eles têm um histórico de rentabilidade bom, porque é indexado aos juros, tá bom? Eles são baixíssimo risco, porque eles vão estar investindo em alguma coisa atrelada ao tesouro, etc. E também, eles são investimentos que vão trazer muita liquidez, ou seja, fácil acesso ao seu dinheiro. Então, liquidez, rentabilidade e risco, né? É um investimento que é difícil encontrar, e você encontra nesse investimento do Brasil, que é o Tesouro Selic, investimentos que nem eu já comentei. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal que são complementares a esse tipo de investimento que vai te ajudar. O primeiro é como que funciona os juros do Brasil, tá? Eu postei na última alteração da Selic, quando foi para 11,25. Eu vou deixar aqui no card, também na descrição do vídeo. E outro que é tudo sobre a inflação. Vou deixar tudo aqui no card e também na descrição do vídeo para você entender como que funcionam os juros e a inflação no Brasil. O segundo tipo de investimento é crédito privado atrelado ao IPCA. Em resumo, o que seria isso? É você emprestar dinheiro para empresas diretamente para ter um retorno financeiro. O primeiro motivo é isenção de imposto. De 80% a 90% desses títulos de crédito privado são isentos de imposto de renda. Quais são eles? Os CRIs, CRAs, esse é na totalidade das vezes, tá bom? Já no caso das debêntures, temos as debêntures incentivadas, nesse caso são isentas de imposto de renda, e tem as que não são incentivadas. Basicamente, são empresas que favorecem setores principais na economia, como, por exemplo, agro e mercado imobiliário, infraestrutura de forma geral. O segundo motivo é a proteção do IPCA, já que esses créditos privados atrelados ao IPCA, eles vão estar acompanhando a inflação mais uma taxa pré-fixada. Assim como eu falei no tópico anterior, se a economia do Brasil ficar instável, degringola mesmo, né? O que temos aí? Vai gerar inflação, tá? Inflação gera juros altos e etc. Então, esse investimento com certeza vai te dar um benefício aí. Se a inflação disparar, você vai estar protegido rendendo a inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, sempre tendo ganho real. E outro ponto importante é que os juros, ele sobe também quando a economia fica instável. Só que os juros ele é canetável, os juros é dado por um comitê do Banco Central, tá bom? Podendo ser influenciado, por exemplo, pelo governo, né? O presidente do país pode colocar um pessoal lá que ele acha pertinente lá no Banco Central, uma hora eles vão ter maioria no comitê e eles podem basicamente estar ditando para onde vai os juros. A inflação não é canetável, a inflação é um reflexo econômico, reflexo é um indicador do passado, né? Como é que saiu os preços. Então, se a economia degringola, os preços vai subir e a inflação vai subir. Então não tem como canetar. Terceiro motivo é por conta do patamar de juros atual. Hoje facilmente você consegue encontrar títulos de crédito privado pagando IPCA mais 6. No caso do IPCA mais 6, se a gente comparar, por exemplo, com o CDI, nos últimos 10 anos rendeu mais de 50% acima do CDI. Há uns 212% frente ao CDI com mais ou menos 140%. Então temos também uma alta rentabilidade de uma taxa de IPCA mais 6. Quarto motivo, para mim esse é o principal, ágil para sair na marcação a mercado. O que é isso? Voltando para a taxa de IPCA mais 6, se você entra num título desse, você fica por um ano, vencimento é de 10 anos. Você fica por um ano, esse título rendeu 10% na curva, que é a taxa contratada. IPCA mais 6, se o IPCA foi 4, o título rendeu 10. Ok. Se no futuro as taxas caíram, porque a economia do Brasil está mais tranquila, as taxas caíram, os títulos de crédito privado vai estar pagando menos. Digamos que daqui a um ano, esse mesmo título aí, negociado no mercado, vai estar IPCA mais 5. Ou seja, todo mundo vai querer o seu título de IPCA mais 6. Nesse caso, para você vender no mercado, você vai ter um bônus financeiro. Você vai sair mais do que a rentabilidade, 10%, sai com 12%, 15%, temos algumas variáveis aí, mas assim que funciona um ágio. Só que
tem que tomar muito cuidado com esse tipo de marcação a mercado. Por quê? Da mesma forma que temos o ágio, também temos o deságio, né? Se a taxa depois de um ano vai estar maior, IPCA mais 7, ninguém vai querer o seu título. Então, se você quiser vender a mercado, você vai ter um deságio, tá bom? Nesse caso, tem algumas coisas a se fazer, como por exemplo, esperar a taxa cair, ficar posicionado enquanto você vai receber os cupons semestrais dos títulos, etc. Mas se você quiser sair a mercado num momento desfavorável, você pode perder rentabilidade, talvez até perder o capital principal. Então, tem que entender como é que funciona antes de entrar em um título desse, tá bom? Principalmente se você vai querer sair antecipado. Levar até o vencimento aí não tem muito segredo. Vai ser a taxa que você pegar, no vencimento você vai receber a taxa contratada. Quinto motivo, baixo custo inicial. Esse motivo já está em lado a lado com a diversificação, porque você desembolsa um capital pequeno, você vai ter acesso a vários tipos de títulos, podendo diversificar em várias empresas. Por exemplo, você comprar hoje um título no mercado secundário é em torno aí de mais ou menos R$1.000. Se você vai ter aí R$10.000 para investir, você consegue diversificar em 10 empresas diferentes, de setores diferentes. Então tem esse ponto também que é um baixo custo inicial, você consegue diversificar mais o seu patrimônio, diminuindo assim o risco da sua carteira de crédito privado. Motivo número 6, esse aqui vai um pouco em linha também com o motivo anterior, que é a democratização desses tipos de títulos. Hoje em dia temos muitas opções no mercado, então você pode estar iniciando com empresas mais seguras, digamos assim. São empresas que têm o rating AAA, são as empresas com maior qualidade de crédito. Nisso você vai depois aumentando o seu risco conforme você vai entendendo como que funciona. Aumentando o risco vai aumentar também a rentabilidade, é por conta disso. Mas tá entrando nesse mercado, quer entender como é que funciona? Além de estudar, comece conservador, comece com empresas de AAA, com alta qualidade de crédito. Tá? Como que você encontra esses títulos? Também não tem segredo nenhum. Vamos entrar aqui no site da XP. Você vai no site da XP, você clica em renda fixa, depois crédito privado, você filtra ali em ativos de inflação, você pode focar somente em ativos ali AAA, você procura aí são as CRI, as CRA ou debêntures incentivadas. Os ativos que são isentos de imposto de renda, vai ter um cifrão ali verde, esses sim são isentos de imposto de renda para você saber qual você vai pagar imposto e qual não paga. Eu vou deixar aqui um vídeo no canal, 2 vídeos na verdade, um que fala da importância de você aproveitar essa taxa de IPCA mais 6, tá bom? Nesse vídeo eu abordo muito do reflexo dessa taxa, quantas vezes aparece na história, se ela realmente é boa, tá bom? E um segundo vídeo em que eu abordo bastante sobre crédito privado, que é como ter uma renda passiva com crédito privado. Então, quando finalizar esse vídeo, vai lá e assiste porque são complementares. Antes de ir pro terceiro e último, tá bom? Já aproveita, já curte o vídeo para me ajudar, se inscreve no canal. Quem não curtir e quem não se inscrever, tá maluco! Investimento número 3, S&P 500 em reais. O que seria isso? O S&P 500 é o principal índice de ações do mundo inteiro. Nele temos aí, já entrando no primeiro motivo de se investir nesse tipo de investimento, as 500 maiores empresas, não só americanas, como no mundo inteiro. Então, já temos aí o primeiro motivo, que seria diversificação, tá bom? Que é, você vai entrar num índice desse, vai estar ali posicionado nas 500 maiores empresas do mundo, podendo ser dinâmico, tá bom? Algumas empresas dessas deixar de ser relevante e sair do índice, e outras entrar porque agora uma nova empresa mais disruptiva faz parte do índice, então você fica sempre posicionado e atualizado conforme a dinâmica de mercado. Motivo número 2, que é o câmbio de dólar frente ao real. Assim como, por exemplo, do primeiro e do segundo investimento, que se favorece em caso de instabilidade econômica, esse investimento também se favorece, já que instabilidade econômica causa mais inflação, que causa mais juros, que causa mais dólar. Por quê? Quanto mais o país estiver instável, aumenta o risco país, mais o gringo tira dinheiro do Brasil, faz com que o real perca a força frente ao dólar, aí que o dólar dispara. Então tem essa proteção cambial frente à instabilidade econômica. Motivo número 3, rentabilidade alta. Se pegarmos nos últimos 10 anos, o S&P 500 em reais rendeu mais de 4 vezes o CDI e mais também de 4 vezes que o próprio Ibovespa. Então é um investimento que já trouxe uma baita rentabilidade.
como investir nesse tipo de investimento, tá bom? Eu citei dois aqui, um que é um fundo de investimento para ficar mais fácil, tá bom? Você consegue comprar na XP mesmo lá, que é o Trend Bolsa Americana Dólar. Você vai estar exposto 100% ao S&P em reais. Ou também o ETF, que é o IVVB11. Esse ETF é como se fosse uma ação, ele é negociado em bolsa. Não deixa de ser um fundo, já que é um ETF passivo. Os dois são quase a mesma coisa, tá bom? Os dois vão estar ali refletindo o S&P 500 em reais. Eu coloquei até um gráfico na tela para você acompanhar, tá bom? Eles acompanham ali o S&P 500 em reais. Conforme você vai entendendo mais sobre esse mercado, você pode ampliar o leque com investimento, como por exemplo, pegar outros ETFs, tem o NASD 11, vai replicar as empresas com mais foco em tecnologia, também temos a variação do dólar frente ao real, outros fundos de investimentos também mais ativos, em que vai ter um gestor atuando ali para superar o índice S&P 500 reais, como por exemplo o Western Asset. Eu vou deixar dois vídeos aqui no canal complementares a esse tipo de investimento que é o S&P 500 reais. O primeiro deles que é, você precisa conhecer esse investimento, mais de 1.500%. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card também na descrição, em que aborda muito o S&P 500 reais frente aos outros índices de mercado. E um outro vídeo também que aborda sobre o dólar, para até onde o dólar pode chegar, qual foi a performance do dólar desde quando foi implementado o plano real. Então assiste também esses dois vídeos assim que terminar, porque eles se complementam para você entender mais sobre esse tipo de investimento, tá? Entrando aqui nas considerações finais, eu coloquei 3 semelhanças desses investimentos. O primeiro deles é, os 3 podem ser utilizados de maneira isolada. Eu conseguiria facilmente estar colocando na minha carteira de forma isolada, ou seja, estar investindo somente em um deles, todo o meu capital com tranquilidade. Sendo no Selic 100%, no CDI, tá com liquidez, sendo no S&P 500 reais ou em crédito privado ali de empresas AAA atrelado ao IPCA, facilmente eu investiria neles somente, não precisaria ter mais nada na minha carteira. Obviamente não é o que eu vou fazer. A diversificação faz parte dos investimentos para diminuir o meu risco. Então os 3 têm essa capacidade aí, eu ficaria com essa tranquilidade se eu investisse somente em um deles. A segunda semelhança é a proteção. Todos eles têm uma proteção frente a uma crise, como por exemplo o IPCA, já que eu falei que em crises IPCA sobe, o CDI ou o Selic, já que a inflação sobe em crises, os juros também sobe para controlar, tá bom? E também o dólar, em crises o dólar sobe, né? Não só, por exemplo, o dólar frente ao real, mas o dólar frente a todas as moedas do mundo. É uma forma de proteção do mundo. O mundo corre para títulos públicos americanos, já que são os investimentos mais seguros do mundo. Esses investimentos, fora essa proteção, trazem bastante rentabilidade ao longo do tempo. Então, nunca se lembre da regra do Warren Buffett, que é, primeira regra, não perca dinheiro. Segunda regra, lembre-se da primeira regra, que é você proteger o patrimônio e você rentabilizar o seu patrimônio. Então, esses 3 investimentos vão em linha com a regra do maior investidor de todos os tempos. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, já se inscreve no canal, comenta aqui qual investimento desse você gostou mais e você também utilizaria na sua carteira. Muito obrigado e tchau!